Miguel, é com você. Ok. Só um instantinho. Ok. Tudo certo? Posso começar? Pode. Sim, à vontade. Maravilha. Primeiramente, boa noite, coronel. Seja bem-vindo, né, à nossa roda de conversa, que de tantas remarcações finalmente podemos fazê-lo. Bom, estamos aqui, né, com o Coronel Júlio César Fidalgo Zari, Coronel de Infantaria do Estado-Maior, comandante de operações especiais e atualmente chefe da divisão de operações da 2ª Divisão de Exército, correto? Só corta os especiais Perfeito. aí, que é outra coisa, mas o resto tá certo. Tudo bem. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 1997, também é bacharel em Administração e Educação Física com pós-graduação em Bases Geopolíticas. Tem conhecimentos nos temas de terrorismo, contra-terrorismo, motricidade humana e história militar. Dentre atuações, foi comandante do 7º Contingente Brasileiro na missão de paz na ONU na fronteira entre Líbano, Israel e Síria e chefe da divisão da seção de planejamento logístico do Comando Militar da Amazônia. O debate de hoje será sobre segurança nacional e a integração com as relações internacionais. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de passar um pouquinho a experiência aí que a gente teve aí ao longo de dezenas, mas quase 30 anos, né, praticamente eu estou no Exército, e da oportunidade que eu tive de estar lá no Oriente Médio, pelo Exército, né, pelo Brasil, pela ONU, 2017 e 2018. Então é um tema que está meio que em voga agora, né, pela guerra que está acontecendo lá, Israel com Hamas, que é outra fronteira, não foi onde eu estive, né? Eu estive na fronteira norte de Israel e o que está acontecendo agora é na fronteira sul. Mas, digamos que o aprendizado obtido lá ajuda a clarear um pouco do que acontece hoje em dia. Então a gente vai ter alguns slides aí que eu vou mostrar e aí dá para perceber o porquê que também acontece um pouco do que está acontecendo hoje em dia lá. Aí se puder já botar o slide, eu já começo. Enquanto o nosso colega coloca os slides, só queria dizer, pessoal, que a roda vai ser postada no YouTube depois, né? Então, para quem se inscreveu, vai receber o link de acesso posteriormente para acompanhar, beleza? Bom, vamos lá. Então, nesse slide inicial aí, eu fui o comandante, né, do 7º Contingente Brasileiro nessa missão que se chama UNIFIL, que é United Nations Interim Force in Lebanon. Então, é a força interina das Nações Unidas no Líbano. A missão, atualmente, é a missão que dura mais tempo da ONU. Então, ela fica na fronteira de Líbano e Israel e pega um pouco da fronteira da Síria também. E aí, com os slides, eu vou explicar um pouquinho em relação a essa missão e tudo que gira em torno dela. O Brasil tem 7 posições na Brigada Espanhola que ocupa o setor leste dessa missão. Então, toda a fronteira entre Israel e Líbano tem pessoal da ONU. Aí tem o setor oeste ocupado pela Brigada Italiana e o setor leste pela Brigada Espanhola. Nessa aí, então, que está o contexto dos brasileiros lá nessa missão. Pode passar o slide, por favor? Então, o objetivo de hoje é apresentar a vocês, né, essa participação estratégica do Exército Brasileiro na missão da UNIFIL lá no Líbano. Pode passar? Então, para atingir aquele objetivo ali, a gente vai ver algumas generalidades, tanto da UNIFIL quanto do Oriente Médio, inclusive alguma coisa de histórico. A gente vai ver como é que é o setor leste lá, que a gente chama de SEC East, né? Sector East. Vamos ver os principais atores na área de operações que tinha na época, que não necessariamente estão agora.
E alguma coisa sobre o contingente brasileiro, que a gente chama de CONTBRAS, né? Para todas as missões do Brasil, do Haiti, no Congo, onde tem contingente brasileiro, a gente chama de CONTBRAS. E, por fim, uma breve conclusão. Pode passar? Então, a título de introdução, deem uma olhada nesse mapa. Ele mostra a situação daquela área ali, Oriente Médio, Norte da África, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, vejam que eram tudo colônia. Então, a gente hoje fica imaginando, por que que a Palestina está ali? Por que que Israel daquele jeito? Por que que tem problema de fronteira? Então, se a gente puxar um pouco mais de 100 anos para trás, vejam como é que era a região. Então, tinha colônia espanhola, colônia francesa, colônia russa, o Império Turco-Otomano, que deixou de existir com o fim da Primeira Guerra Mundial, colônias italianas, inglesas e por aí vai. Então, deem uma olhada nas cores, tem aí a legenda à esquerda. Então, vejam que como eram as colônias nessa época, não são as divisões dos países que a gente vê hoje em dia. Então, teve várias transformações nisso aí. E se for puxar desde os tempos bíblicos, é muito pior, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver nesse conflito Israel e Hamas aí. Teve uma postagem que rodou no WhatsApp aí falando: os hebreus não sei o que, não sei quem veio não sei quem antes deles, e não sei quem veio antes deles, e chega lá no tempo do Velho Testamento. Então a região ela é complicada, não é simples de explicar o que acontece por ali. Às vezes a gente está aqui, a gente lê um texto ou outro e a gente acha que sabe o que está acontecendo por lá. Até porque a cultura do povo lá é totalmente diferente da nossa. Então, para os padrões ocidentais, não é tão simples de explicar o que acontece. Eu fiquei lá 6 meses e, assim, eu posso falar alguma coisa em relação a isso aí. Mas quem nunca teve oportunidade de nem estar perto de gente que é de lá, então, assim, é um pouco complicado de tentar explicar a situação. Pode passar o slide? Saiu aí a apresentação? Só um pouquinho que eu entrei aqui com o perfil, deixa eu ver, acho que eu vou ter que passar os slides agora, só um pouquinho. Tá bom. Perdão, pessoal, alguns probleminhas técnicos, mas já estamos resolvendo. Bom, nesse meio tempo, então, coronel, nessa pequena introdução, já caracteriza a complexidade da região, né? E a diversidade de fatores que influenciam na área de conflito. Exatamente. O Tanto que às questão vezes histórica, religiosa, política. porque a realidade do israelense é uma, a realidade do palestino é outra, do libanês é outra. Eu estava lá, tinha do lado da nossa base, praticamente do lado, tinha um acampamento da ONU de refugiados sírios, na época que a guerra da Síria estava em alta. Para vocês terem uma ideia, 7 milhões, 6, 7 milhões de libaneses no Líbano e tinha 1 milhão de refugiados sírios lá. Então, assim, a gente explicar pela nossa ótica não necessariamente é o que realmente ocorre lá. Então, quando a gente fala desse assunto, praticamente ninguém é dono da verdade, mesmo o pessoal que mora lá, porque ele vai falar a verdade do lado dele, que não necessariamente é o que realmente ocorre olhando-se um pouco Sim, mais de sim, a cima. Né? guerra da narrativa, né? Um outro conflito que se segue junto ao conflito armado. Qualquer É, conflito armado. exatamente. Foi? Voltou? Isso. Vai lá para o slide 4, por favor, depois do mapa.
Pula mais um. Aí, esse aí. Bom, então, ainda a título de introdução. Então, aquele mapa ali que eu tinha mostrado era a região, né, norte da África, Oriente Médio, pré-Primeira Guerra Mundial. Aí tivemos, então, 1914, com o assassinato lá do arquiduque, o início da Primeira Guerra Mundial, conhecida lá fora como a Grande Guerra. Então é engraçado, se vocês lerem publicações em inglês, dificilmente vocês vão ver como Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver mais como a Grande Guerra, que ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras, né? Eles achavam que essa guerra aí seria o fim, depois dela, depois da paz, não teria mais grandes guerras, grandes combates, porque o horror que foi visto nela, digamos que deixaria qualquer um sem coragem de iniciar uma nova guerra, né? E a gente teve algumas inovações nessa guerra aí, só a título de curiosidade. Então, a gente olha essas fotos à direita. Então, tivemos aí a metralhadora, o uso da metralhadora, o surgimento dos tanques de guerra ou carros de combate, apesar de pequenos ainda. Vocês estão vendo aí a diferença do homem para o tanque francês, esse é um tanque Renault, na foto de cima, na foto de baixo um tanque alemão. Então, esses aí foram os primeiros tanques a aparecerem no mundo. Tivemos a guerra de trincheira, que a gente está vendo hoje na guerra da Ucrânia, voltou. Então, os ensinamentos da guerra são cíclicos, né? A gente achou que nunca mais ia ter guerra de trincheira, nunca mais ia ter guerra de tanque, e eles estão de volta aí. Guerra de artilharia. Então, se a gente olhar para a guerra da Ucrânia, várias coisas que começaram na Primeira Guerra estão de volta. A guerra de Israel, mesma coisa, a gente vê o uso de tanques, inovações de drone, óbvio, né? Mas, digamos que os conceitos obtidos durante as guerras, até antes da Primeira Guerra Mundial, são mantidos até hoje. Pode pular o slide? Não sei se vocês conhecem, se sabem, o Brasil foi um dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Isso aí praticamente é desconhecido de todo mundo. Eu fui apresentar uma vez em West Point, um congresso do início da Primeira Guerra Mundial, em 2014. Então, os Estados Unidos, o principal aliado, né, apesar de ter entrado meio tarde na guerra, em 1917, mas foi quem mais mandou gente, dinheiro, meios para a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos. Lá, eu apresentando, fiz a pergunta no início da apresentação: vocês sabiam que o Brasil foi um dos aliados? Ninguém sabia. Então, a gente tinha, aqui no Brasil, um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial, um debate sobre qual missão militar a gente traria para aperfeiçoar o nosso exército. Se a alemã ou se a francesa. Esse debate aí durou aí desde os anos 1906, mais ou menos, quando veio a missão militar francesa para a Polícia Militar de São Paulo. E esse debate se perdurou até 2013. 2014, início da Primeira Guerra Mundial, encerrou-se o debate, esperou-se ver quem que ia ganhar a guerra. França, a Alemanha, a França, Estados Unidos, a Inglaterra, eles venceram a guerra, né? E aí decidiu-se finalmente aqui pela missão militar francesa. Então, em 1919, a gente importou uma missão militar e que ficou até 1940, ali, logo depois do início da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa Primeira Guerra Mundial, a gente mandou 13 pilotos que foram incorporados à Royal Force, era RFC o nome, Royal Flying Corps, que era a RAF, a Royal Air Force, né, que se transformou em Royal Air Force depois. Então, a gente mandou 13 pilotos, sendo 8 da Marinha e 5 do Exército. Não existia Força Aérea Brasileira na época. Mandamos esses caras, pode passar o slide. Mandamos uma divisão naval de operações de guerra, ou uma esquadra, composta por 8 navios, que ficaram responsáveis por patrulhar. Isso aí em 1917, né? Chegaram lá 17 para 18. Pegaram o final da guerra, mas ainda pegamos a guerra. Eles patrulharam ali a região do Estreito de Gibraltar, que está aparecendo no mapinha aí. O estreito entre o sul da Espanha e o norte da África. Então mandamos esses 8 navios. Mandamos também 30 militares do Exército, oficiais e sargentos, que é essa foto mais à direita aí, representada por esse povo aí, que foram incorporados ao Exército francês, às divisões de blindados. Então, inclusive, foi um aprendizado lá com o tanque, né, que a gente não tinha aqui, né, óbvio, que apareceu só por lá. Inclusive, em 1919, a gente importou os primeiros tanques para o Exército Brasileiro, fruto desse ensinamento aí, dessa
Primeira Guerra Mundial. Então a gente mandou pilotos, mandamos uma esquadra e mandamos o pessoal do Exército. E quase ninguém sabe disso no Brasil, inclusive dentro das Forças Armadas. Dificilmente se sabe sobre isso aí. Pode passar? Então, ainda no contexto da Primeira Guerra, durante a guerra ainda, teve esse acordo de 1916, conhecido como Sykes-Picot, esses acordos que começou a mudar o mapa lá da região do Oriente Médio. Em 1920, então, entrou um outro mandato, né? O sistema de mandatos. Então, vejam a diferença, a evolução já do mapinha da esquerda, do mapinha para de cima à direita. Então, o mapa de cima à direita já começou a ficar mais parecido com o que acontece hoje em dia. Se olhar o mapa do Irã e Iraque, já está mais parecido com esse mapa da direita de cima aí. Então, lembrando que o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano foi dizimado, então surgiu a Turquia e surgiu alguns outros países que não existiam na época, né? Pode passar. Então, tivemos aí o período entre guerras, que não houve grandes modificações na região, início da Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo maior do que a Primeira. Então, já começou-se a ver que aquela grande guerra para acabar com todas as outras, na verdade, foi o prelúdio de uma guerra ainda maior, né? Pode passar. Então, tivemos a invasão em 1940 da Alemanha na França, durou 6 semanas. E o que isso aí interessa para o nosso assunto de hoje? Lá no Oriente Médio tinham algumas colônias francesas. Então isso aí começou a fazer com que algumas delas se tornassem independentes. Então Hitler, invadindo a França, acabou ajudando na independência de algumas colônias que viraram países lá no Oriente Médio. Pode passar. Entre elas surgiu o Líbano, em 1943, e a Síria em 1946. Então vejam o mapa da Síria. Vocês acham que aquela linha que tem embaixo ali, uma linha oblíqua ali, reta, ela está calcada em acidentes naturais do terreno? Não está. Então isso aí aconteceu muito na África e muito no Oriente Médio. Como é que eu vou saber se a linha é exatamente aqui, se a linha é exatamente ali? Uma linha reta. É difícil. Então isso aí acabou gerando conflitos. E essa linha reta foi passada sem levar em consideração também os povos que moravam lá. Então, às vezes, a linha acabou dividindo um povo ao meio. Ou passou tem o rio de um lado e o rio, de repente, cruza a linha de novo. Então, não foi se levado em consideração os acidentes naturais do terreno. E isso aí dificulta até hoje várias, digamos, questões de limites entre os países. Pode passar. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe essa questão aí dos judeus, que eles não tinham território, também dos palestinos. Então foi criada a ONU, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí surgiu essa questão da criação do Estado de Israel, 1947, 1948, a primeira guerra de Israel, já de sobrevivência, teve invasão árabe. Então, desde então, Israel ele luta pela sua sobrevivência na região. E teve a questão palestina também, mas eu não vou entrar em detalhes disso aí, porque isso aí é mais a guerra atual, Hamas, e é a fronteira sul de Israel, né? Eu fiquei na fronteira norte, então vou me ater mais às questões do norte aí de Israel. Pode passar? Então, agora vamos passar para a parte, acabando a introdução, vamos passar para a parte de generalidades, pode passar. Em relação à missão em si, a UNIFIL, então vejam a distância que liga, que tem entre Brasil e Líbano, mais ou menos 10 mil quilômetros de distância, entre Brasília e Beirute. Então botei a foto aí das duas bandeiras, das duas capitais. Não, na verdade, na foto da direita está a entrada da base, da principal base lá onde a gente fica, né, os brasileiros ficam. Pode passar. A título de curiosidade, vejam que o Líbano é um país bem pequeno. O Rio de Janeiro é um dos menores estados do Brasil e mesmo assim ele é 4 vezes maior do que o território do Líbano. O estado do Rio de Janeiro tem aí mais ou menos, tinha, né, na época que eu montei essa palestra aí, 2018, 2019, praticamente 15, 16 milhões de habitantes, e o Líbano, na época, tinha entre 4,5 e 6 milhões de habitantes. Então vejam, a título de comparação, o Líbano é um país infinitamente menor do que o Brasil, né? Pode passar.
Mas há uma ligação muito forte entre Brasil e Líbano. Pode passar o slide? Então, a comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população no Líbano. Teve uma grande diáspora na guerra dos anos 80, invasão israelense em 82, chegaram inclusive a Beirute. Então teve essa grande diáspora e até hoje muito libanês vem morar no Brasil. Dificilmente tu encontra alguém no Líbano que não tem ou não teve algum familiar morando no Brasil. Para vocês terem uma ideia, então no Líbano, eu já falei, entre 4,5 e 6 milhões de libaneses, e no Brasil, entre 8 e 12 milhões de libaneses. Então a gente tem muito mais libanês aqui do que no próprio Líbano. Inclusive o presidente Michel Temer tem a ascendência, né, o ex-presidente tem uma ascendência libanesa. Pode passar. Então, alguns dados aí sobre o país, né? Capital Beirute, é uma república, ela é uma democracia parlamentarista, tem eleições, ela é um Estado árabe, mas é diferente. A moeda é uma libra, né? Libra libanesa, 4 ou 5 horas de diferença de fuso, depende se aqui está com horário de verão ou não. É um membro da ONU, os idiomas falados lá, todo mundo fala árabe, os mais velhos geralmente falam francês também, os mais novos falam inglês. E o armênio por uma minoria. Então tem aí esse gráfico pizza à direita. A gente, apesar de ser um Estado árabe, a maioria, se for dividir as diferenças dos árabes, né, xiita, sunita, a maioria então é cristã, mais ou menos aí 40%. Isso aí reflete exatamente na quantidade de vagas lá no parlamento deles. Então, se for dividir os árabes nessas diferenças aí, os cristãos são maioria. Pode passar? Então, eu falei que é um país árabe diferente porque lá é um dos únicos lugares que você vê uma mesquita ao lado de uma igreja cristã, que é o que está acontecendo na foto aí. Lá você vê a mulher usando aquela vestimenta árabe que só fica os olhos para fora, ao lado de uma mulher com o cabelo de fora, que na maioria dos países árabes é proibido, inclusive, né? Pode passar. Agora um pouco mais sobre a missão em si, né? Então aí está a área de operações da Unifil como um todo. Então a gente tem aí setor oeste, a brigada italiana, setor leste, a brigada espanhola. Então vejam que está no sul do Líbano e norte de Israel, e à direita temos a Síria, né? A leste. Então vejam que é uma área grande, 38 quilômetros mais ou menos de norte a sul e 65 de oeste a leste. Então é uma área grande para a ONU ficar observando. E qual é a principal missão da ONU lá? Não deixar com que o Hezbollah chegue com armas pesadas perto da fronteira. Com arma leve é impossível controlar, não dá. Mas com arma pesada, pelo menos, a gente consegue dar uma olhada, né? Pode passar o slide. Aí estão as bandeiras dos países que são contribuidores, contribuintes para essa missão. Então tem país europeu, tem país africano, Índia, é bem heterogêneo, digamos assim, a tropa. No setor oeste, mais ainda do que no setor leste. Lá a gente tinha contato principalmente com o batalhão indiano, o batalhão espanhol, tinha uma companhia sérvia também junto, o batalhão da Indonésia e o batalhão do Nepal. A gente ficava numa base, mas tinha base desses outros 4 batalhões aí que a gente visitava de vez em quando. E apesar de a gente achar que o Líbano é quente, é árabe, não sei o que lá, a nossa base ficava nas montanhas. Inclusive, a gente, como eu fui no inverno, pegamos neve lá, pegamos temperaturas abaixo de zero, tinha que usar bota de Gore-Tex e roupa apropriada que o Exército Brasileiro, na época, não tinha. Pode passar. Então, essa aí é a Unifil em números. Então, a gente tinha mais ou menos 450 atividades operacionais por dia. Tínhamos uma frota naval de 6 navios, que ficava vigiando também a fronteira entre Israel e Líbano. Tínhamos aí 8 helicópteros à disposição. Eu tive a oportunidade de voar no helicóptero da Força Aérea Italiana, que é igualzinho àqueles da Guerra do Vietnã, e no helicóptero da Força Aérea Russa, que era um ônibus praticamente, cabia, sei lá, umas 40, 50 pessoas lá dentro, era muito grande. Tínhamos patrulhas à fronteira, tanto a pé quanto de viaturas todas blindadas.
e também patrulha de helicóptero na fronteira. 17 hospitais, aí tem aí o orçamento daquele ano, né, 480 milhões de dólares, mais ou menos 10 mil militares, era a maior missão da ONU naquela época, depois o Congo ficou com mais gente, e também 800 civis. Vocês que são das relações internacionais, não sei se vocês sabem, vocês podem fazer um currículo ONU. Vocês podem, depois eu mando o link, que eu não tenho de cabeça aqui, existe a possibilidade de fazer vários cursos online da ONU, montar um currículo ONU e se inscrever para uma missão da ONU. Não necessariamente no Líbano, existe vaga em Nova York, existe vaga no Brasil. Então, é uma oportunidade de emprego e quem tem relações internacionais e fala outros idiomas, é uma oportunidade bacana aí para se pensar. E o salário, geralmente, é bacana. Pode passar? Então, a gente tem um gráfico aí dos países contribuintes dessa missão, né? O Brasil está ali, a bandeirinha. A gente mandava só 7 na época, né? Na época, a gente tinha mais 195, que era a missão da Marinha, sempre tinha uma fragata lá. Hoje em dia ela não está mais, mas manteve-se o Exército com 7 no setor leste e agora a gente também tem no setor oeste com 3. Ficam lá junto com a Brigada Italiana. Então, atualmente, a gente tem 10 militares lá. Pode passar? Então, como eu falei, a fragata, em janeiro de 2021, foi a última missão dela. Ela tinha um rodízio de 6 meses. Tinha, ou não lembro se era de 1 em 1 ano a deles. A nossa era de 6 meses, a deles eu não lembro se era de 6 ou de 1 ano. Aí tinha a fragata Independência e tinha uma outra que estava sempre por lá. Na época que ele teve aquela explosão que ficou famosa no porto de Beirute, a fragata, quando estava estacionada, ficava bem perto dali. Se ela tivesse lá na época, ela tinha sofrido avaria. Não ia afundar, mas ia ter avaria. Mas na época ela estava fazendo patrulha, ela estava no mar. Aí não teve nada para eles. Pode passar? Existe uma pressão da ONU para todos os países para mandar mais mulheres, porque vocês estão vendo aí, olha a diferença da quantidade de homem para a quantidade de mulher. Então, ó, tinha nem 1.000 mulheres nessa missão e mais de 10 mil homens. Então, existe uma pressão da ONU para todos os países para mandar cada vez mais mulheres para esse tipo de missão. Para o Exército Brasileiro é difícil, porque atualmente, se não me engano, 5% ainda são mulheres só. Então, a partir do momento que tiver mais mulher percentualmente no Exército Brasileiro, pelo menos, a ideia é mandar mais mulher para a ONU. Hoje em dia, já se manda muito mais do que em 2017 e 2018. Então, é uma realidade para a mulherada que estiver entrando no Exército, ou até se for se inscrever aí nessas que eu falei aí, a possibilidade de entrar em alguma missão da ONU, a tendência é, por exemplo, se o currículo for igual de um homem e de uma mulher, a tendência é a ONU escolher mulher, porque eles querem, não é que vá deixar igual, não sei em quantos anos isso aí poderá ser possível, mas a tendência deles é cada vez mais mandar mulher nessas missões, tanto militar quanto civil. Pode passar. Uma das missões, então, lá é fazer essa desminagem. Essas minas foram lançadas lá na época dos anos 80, naquelas guerras que tiveram lá há 30, 40 anos atrás, mas ainda existe muita mina. Essa missão não era diretamente ligada a gente, mas ela existe. Só para vocês terem uma ideia, só lá onde eu estava tinha umas 4, 5 missões diferentes da ONU. Tinha os observadores que ficavam dentro da Síria, os observadores dentro do Líbano, os observadores dentro de Israel, e a gente não pode atravessar a fronteira. É proibido a gente atravessar. Então, por exemplo, eu ficava dentro do Líbano. Eu não podia atravessar para dentro de Israel. Eu chegava na fronteira, mas eu não podia entrar para dentro de Israel. Assim também para a Síria. E existia uma missão que era só essa desminagem aí. Pode passar? Então aí tá já puxando a lupa aí para o setor leste. Eu já tinha comentado, né? Então tem lá um batalhão do Nepal, um batalhão da Indonésia, um da Espanha com uma companhia da Sérvia e um batalhão da Índia. A Espanha e a Índia são as maiores alturas, então comumente no inverno fica tudo branco aí. Por que foi escolhido isso aí? Porque eles têm tropa de montanha especializada, inclusive em neve, né? Inclusive a Índia. Pra vocês terem uma ideia, a fronteira da Índia com o Nepal é tudo lá, sei lá, 6.000 metros de altitude. Então vive neve o tempo inteiro. Então a gente teve a oportunidade de ter contato com todo esse pessoal aí. Pode passar.
Então, a população na área lá onde a gente estava tinha 54 vilarejos, habitantes aí, vocês dá para perceber que no inverno reduzia aí praticamente a 70% da quantidade do verão. Muita gente lá do Líbano tinha casa lá para ir no verão, porque aí no verão, em Beirute, esquenta bastante, né? Como se fosse um Rio de Janeiro. E aí o pessoal que não gosta muito vai, sobe a montanha. E aí sobe a população ali no verão. Pode passar? Então aí uma foto de cima da base lá, Miguel de Cervantes, que é ou conhecida como base 7-2, né? 7-2. E aí tá a ordem de batalha do QG do setor leste. Então tínhamos lá um pelotão de Fiji, que era o pessoal digamos, da polícia do exército, né? Que fazia a segurança da base. Tínhamos tropas da Espanha, tropas da Índia, Nepal, Indonésia, uma companhia de polícia do exército da Indonésia também, mas não ficava dentro da nossa base. Tínhamos também um pelotão de Honduras e uma companhia da Sérvia. Então vejam, e tinham também não está aí no mapinha, um hospital chinês. Porque apesar do hospital chinês ocupar a nossa base, ele não fazia parte da nossa ordem de batalha. Ele estava lá por questões somente de saúde. Era o responsável pela saúde de toda essa tropa aí, mas não fazia parte da ordem de batalha, digamos, de tropa, né? Pode passar. Então temos aí também aí já a parte de viaturas, né, blindadas. Vocês têm a foto aí desses jipinhos. É uma espécie de Land Rover, só que fabricado na Espanha. Blindados aí nível 4, se não me engano. Era a prova de explosivo, né, dependendo da quantidade, óbvio. Temos aí à direita a FCR, que era a Force Commander Reserve, que era a reserva que ficava na mão do general de divisão. Então a gente tinha duas brigadas, já como eu falei, né, a italiana e a espanhola, e acima delas tinha um general de divisão que na época era irlandês. E ele tinha na mão dele a reserva, que era uma força francesa e finlandesa. Então vejam o balaio de gato, que é a quantidade de tropa diferente que existe numa localidade como essa. E como é que se comunica? O idioma oficial lá era o inglês, muita gente da Espanha não falava inglês, todos os brasileiros que foram para lá obrigatoriamente tinham que ser habilitados em inglês e espanhol, e isso aí dava uma grande vantagem para a gente, porque a gente conseguia falar com praticamente todo mundo, né? Na nível Estado Maior, quem era indiano falava inglês, quem era do Nepal falava inglês, então a gente conseguia se comunicar com praticamente todo mundo dentro da base. O que não era verdade em relação ao espanhol, por exemplo. Às vezes, mesmo no Estado Maior, o cara só falava espanhol. E aí ele ficava um pouco limitado. E nisso aí dava uma posição de destaque para a gente, porque a gente conseguia resolver problema com todo mundo. E isso aí era uma grande vantagem. Além do brasileiro, né, ser, digamos, desenrolado, ter iniciativa, então a gente não deixava procrastinar algum problema, a gente ia logo atrás e acabava que a gente ficava bem com todo mundo, né? Pode passar. Então tem um quadro aí de distribuição de material, as viaturas, então tinha aí da Espanha, a gente não tinha viatura lá, a gente ficava utilizando uma viatura aí do Exército Espanhol, tinha as viaturas blindadas grandes, dá para ver aí, da Espanha, da Índia, da Indonésia e do Nepal, e tinha as viaturas menores também, no caso aí era a quantidade de viaturas blindadas. Na época eu escrevi um artigo, mandei para Brasília, que a gente poderia mandar a título até de propaganda, né? O blindado Guarani. A gente podia pegar um pelotão e substituir alguma tropa dessas aí. Por exemplo, a gente podia mandar 4 Guaranis e substituir qualquer uma dessas tropas aí. Mas até agora não foi possível, porque a prioridade é substituir os blindados aqui no Brasil, né? O Cascavel e o Urutu, que são antigos, né? São projetos aí dos anos 70, passam por revitalização várias vezes, mas a principal objetivo é a gente substituir os nossos aqui, né? Depois mandar para fora. Pode passar? Então, os principais incidentes que a gente via aí
eram as violações à linha azul, né, Blue Line. A Blue Line, então, é a divisa, digamos, a fronteira que a ONU demarcou entre Israel e Líbano. Então, direto, só para vocês terem uma ideia, foram 2.833, digamos, incidentes na área de fronteira. Então, todo dia eram vários incidentes e a gente reportava, né? Tinha que reportar cada um, e cada incidente desse pode virar uma encrenca. Para vocês terem uma ideia, a guerra de 2006, que foi a última que teve entre Israel e o Hezbollah, né? O Hamas, como eu falei, está na Palestina, no Líbano é o Hezbollah. Uma guerra começou porque tinha uma patrulha israelense andando na fronteira e 3 militares israelenses foram sequestrados pelo Hezbollah. Iniciou uma guerra. Então, cada númerozinho desse aí pode virar uma guerra. É uma área tranquila? É. Mas, de uma hora para outra, pode tudo mudar. Então, as únicas armas permitidas na área são as armas de caçadores. Tem uma foto 2, e vocês estão vendo, isso aí é uma típica arma de caçador, tem a mira telescópica, mas não tem carregador. Então, como é que a gente diferencia de longe um cara que é combatente de um caçador? Em linhas gerais, pelo tipo da arma. Então, vocês podem olhar aí que ela não tem o carregador, que é o pente, né, que o civil geralmente que fala. Então, a arma digamos que é um pau, com um pau menor em cima. Em linhas gerais, é isso aí. Se fosse um fuzil, teria um carregador ainda, ou um pente para baixo, geralmente. Mas eles são permitidos, mas a gente tinha que sempre reportar. Esses relatórios eram encaminhados diretamente para o QG da ONU em Nova York. Atividades da IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, eles não atravessavam a fronteira, mas a gente tinha que fazer o relatório também de quando eles apareciam. Às vezes aparecia um tanque israelense na fronteira, perto da fronteira. Então virava um númerozinho desse aí. Atividades suspeitas, o que era atividades suspeitas? Às vezes aparecia, eu botei uma foto até de alguém olhando o binóculo. Podia ser só algum curioso olhando para o outro lado do binóculo, mas podia ser alguém espião olhando alguma coisa. E aí a gente tinha que virava um númerozinho desse aí. Esse UXO, que é Unexploded Ordnance, que era algum artefato explosivo, podia ser C3, C4, que são explosivos, podia ser alguma munição de artilharia da guerra de 82, da guerra de 2006, e que ninguém tirou de lá ainda. Então, toda vez que alguma patrulha achava um desse aí, virava um númerozinho desse aí. Pode passar? Então, vamos para a nossa letra C já da apresentação. Os principais atores na área de operação, que são esses aí à esquerda. Na época, estava bem famoso o tal do ISIS, né, que é o Estado Islâmico. Tínhamos alguns países que são os mais interessados lá no Líbano. O Hezbollah, refugiados sírios, que eu já comentei. E vamos falar agora de cada um. Isso aí é só digamos, um preâmbulo. Pode passar? Então, o primeiro deles é a Unifil, né, que era onde eu estava inserido. Aí tem uma foto aí de uma patrulha blindada. Esse veículo que está aparecendo lá bem perto aí da foto, mais perto do fotógrafo, não existe mais lá esse sobre lagarta, só tem sobre rodas, que são aqueles mais ao fundo, né? Temos aí foto de mulher, que é, digamos aí, um vinteavos, né, da missão. A tendência é aumentar, igual eu já falei. Pode passar. Então temos aí o mandato da ONU, inicialmente em 1978, modificado já em 2006, em face da guerra que teve. Então esse aí é o mandato da missão, né, como um todo. Pode passar. Então temos aí 3 flagrantes, apesar do Brasil não estar mais na parte naval, ela ainda existe, ainda se faz, né, a patrulha marítima. Patrulha a pé, vocês veem, então dá para olhar que eles estão fazendo patrulha a pé nas montanhas. E temos a patrulha motorizada também com blindado, seja tipo Land Rover, seja um blindado maior tipo o Guarani, que é igual, parecido com o do Exército Brasileiro. Pode passar. Temos as Forças Armadas Libanesas, que elas são relativamente novas, né? Estão sempre se organizando, recebem muita ajuda de França, de China, de Estados Unidos em equipamento e treinamento
Então estão sempre aí recebendo algum tipo de ajuda dos países que têm interesse lá no Líbano. Inclusive treinamento de forças especiais. Pode passar. Então essa aí é a disposição das divisões, né, libanesas, são 5. Mas a que mais interessa aí, que estava na nossa área de operações, é essa divisão Líbano Sul, né? Pode passar. Então esse Comando Sul era aí, na época, composto por 2 brigadas, a 5ª e a 7ª, que são esses quadradinhos aí, o à esquerda e o à direita, né? O 5 e o 7, com o xizinho em cima, e um regimento, o 5, com esses 3 palitinhos em cima. Então essa aí eram as tropas que ficavam diretamente em contato com o exército israelense, né? Com a fronteira. Pode passar. Então essa é a ordem de batalha. Então, como o exército libanês estava disposto lá no terreno, isso aí não é dado negado, não é coisa de inteligência, isso aí é coisa que se procurar no Google acha. Então o que eu estou mostrando aqui não é nada de outro mundo. Pode passar. Esses aí são alguns materiais das Forças Armadas libanesas. Vejam, eles estão usando o Hammer, que é um Jeep americano. Estão usando o M113 à esquerda abaixo, que é um blindado americano. Estão usando o helicóptero americano, esse helicóptero aí à direita, foi doado em dezembro de 2017, eu estava lá. Estão usando aí um tanque de fabricação russa. Então vejam que eles utilizam muito material que é de diversas procedências. Receberam radar chinês. Então, digamos que é um balaio de gato o material deles, porque é tudo, praticamente tudo, doação. Pode passar? Forças Armadas de Israel, IDF, ou Israel Defense Force. Vejam que a mulher presta serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório lá são 3 anos, diferente daqui. E nesses 3 anos, eles vão fazendo rodízio. Então, eles não ficam o tempo inteiro no mesmo lugar. Ele não, tipo, acabei de entrar na força israelense. Eu não vou ficar os 3 anos na fronteira com a Palestina. Eu vou ficar 2 meses ali, saio dali, vou para outro canto, saio dali, vou para a fronteira com o Líbano, vou para outro canto, vou para outro canto. Qual é a ideia disso aí? Se estourar uma guerra, igual estourou agora contra a Palestina, eu já passei ali pelo menos uma vez. Não vai ser um teatro de operações totalmente novo. A não ser que eu tenha acabado de entrar, né? Eu entrei, o meu primeiro foi lá na fronteira com o Líbano. Aí, de repente, eu tenho que ir lá para a fronteira com a Palestina. Aí, nesse caso, sim. Mas, se eu cumprir meus 3 anos, fui liberado e tiver uma guerra, for reconvocado, eu já olhei todas as possibilidades de fronteira, possibilidades de guerra que o Israel tem. Pode passar. Essa aí é a ordem de batalha da IDF, também em tempo de paz. Com certeza agora, se for ver, está totalmente diferente, né? Eu ouvi falar, não tive acesso ao documento, mas eu ouvi falar que a convocação deles foi para 300 mil homens. Então o exército aumenta exponencialmente, né? Numa situação de guerra. Só para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, quando estourou, o exército americano tinha 60 mil homens. No final das contas, eles conseguiram convocar, conseguiram montar mais de 100 divisões de exército. Então isso aí chegou a papo de 8 milhões de homens. Então, em 1939, eles tinham 60 mil, até 45, eles tinham convocado 8 milhões. Então vejam que, num caso de guerra, muda-se totalmente qualquer situação, qualquer quadro que a gente tenha, né? Pode passar. Se para vocês terem uma ideia, não é toda a fronteira que é assim, mas uma boa parte era assim. Então tinha a cerca técnica, technical fence, tinha em uma boa parte um campo minado, inclusive que é onde atua lá aquela missão de desminagem, né? Então temos a Blue Line, que em boa parte ela dá para ver esses negocinho azul aí, parece um cotonete grandão. Isso aí são barris. Então botava-se um barril no chão, uma haste de aço e um barril lá em cima. Isso aí para a gente conseguir enxergar, né, a Blue Line de longe. Então essa é a linha de fronteira da ONU, mas não necessariamente é a linha de fronteira reconhecida pelos países. Existem alguns pontos fortes israelenses,
que nessa guerra agora do Hamas, deu para ver imagens aí deles atacando antes de atravessar a fronteira esses pontos fortes. Toda a fronteira israelense é monitorada por câmera, por radar, tudo. Só que elas foram todas atacadas ao mesmo tempo antes da invasão do Hamas. Essa foto que eu botei é na fronteira com o Líbano, mas na fronteira com a Palestina também é bem semelhante isso aí. Pode passar. Os materiais da IDF são última geração. O tanque que eles estão usando, que aparece lá na maior parte das imagens, é esse Merkava 4. Ele pra vocês terem uma ideia, o cara que está dentro do tanque, ele consegue olhar 360 graus sem botar a cabeça para fora. Ele tem ideia do que está acontecendo no campo de batalha. Então, isso aí numa guerra, tecnologia te dá uma vantagem absurda, né? Os F-16, que é um caça relativamente antigo, né? Nos anos 80, anos 90, mas o deles é repotencializado. A eletrônica deles é bem atual. Então, para vocês terem uma ideia, não era batido nenhum caça desde a Guerra de 82. Quando eu estava lá, 2000, não lembro se foi no final de 17 ou no início de 18, foi abatido um caça desse, praticamente em cima da nossa base. Mas para abater foi a artilharia antiaérea russa e tiveram que lançar muito míssil em cima do avião. Conseguiram abater o avião. Isso aí dentro da Síria, né? Abateram o avião em cima da Síria, só que era praticamente em cima da gente. Conseguiram abater o avião, mas o piloto ejetou e conseguiu voltar para a linha israelense. Então ele não foi capturado. Eles têm o helicóptero Apache, que é um helicóptero de combate, que é um pouco antigo, mas ainda é o melhor que temos atualmente. Utilizam diversos drones, todo dia tinha drone passando por cima da gente. Eles têm, inclusive, esse Predator aí, que é um drone do tamanho de um caça, inclusive ele é armado. Eles não utilizam na Guerra da Síria, eles não estavam utilizando isso aí, dificilmente. Utilizam balões para... Uma coisa que a gente aprendeu no Brasil, na Guerra do Paraguai, Caxias. Houve isso aí na Guerra de Secessão Americana, lá 5 anos antes, né, da Guerra do Paraguai aqui. Mas hoje em dia ainda é usado. É um meio barato, que o balão em si não custa quase nada, né? A diferença é o optrônico que vão botar. Isso aí sim é caro. Mas tu bota ele lá em cima e ele fica o tempo que for. Muito mais barato do que eu ficar com um avião rodando, drone rodando. É um drone, ou um balão. Se eu precisar de ficar estático, ele tá lá, parado e olhando lá na frente. Por que Israel não devolve península Agora me fugiu o nome. Para Síria. O monte... Esqueci o nome. Não devolvem para Síria, porque de cima desse monte, eles observam até Damasco com um balão desse aí. E eles têm o F-35, que é, digamos, o estado da arte de aviação de caça hoje em dia. Numa tacada só, eles compraram 200 aviões desse. Só o americano que possui, mais ninguém. Aliás, o americano não vende para mais ninguém, né? Agora que está vendendo para alguns outros aliados da OTAN, por exemplo, a Holanda acabou de comprar, mas comprou tipo 24. 200 eles não vendem para ninguém, só venderam para Israel. Pode passar? O Hezbollah, que era um grupo paramilitar somente, é uma dissidência do Gamal, que era um grupo antes deles, lá dos anos 80. Entrou a Guarda Revolucionária Iraniana no Líbano, nos anos 80, e aí com os dissidentes do Gamal fundaram o Hezbollah. Hoje em dia o Hezbollah é um partido político, não é só um grupo paramilitar. Eles participam lá do parlamento, representam não necessariamente todas as carteiras, né, mas representam uma parte dos xiitas, né, que o Hezbollah é do grupo xiita. E para vocês terem uma ideia, naquele gráfico de pizza está lá, o grupo xiita ele representa mais ou menos 30% da população libanesa. Pode passar. Então aí nesse mapa está em verde as áreas mais, digamos, dominadas pelo Hezbollah. Não por acaso, a fronteira sul, né, que é com Israel, é uma das dominadas aí pelo Hezbollah. Pode passar. Aí tem os tipos de foguete que estão na mão do Hezbollah. Quando eu estava lá, eles tinham apenas foguete. Naquela época, então só faz aí uns 5, 6 anos, os iranianos começaram a ajudar o Hezbollah
a botar, digamos, inteligência no foguete. O que é o foguete? Foguete é o que a gente está olhando lá o Hamas fazendo. Aponta para lá a direção e lança. Mas não tem precisão. Ele vai naquela direção, mas tu não tem precisão nenhuma. O Irã, na época, estava ajudando a botar, digamos, uma cabeça de guerra, né? Botar inteligência no foguete. Ou seja, estava transformando o foguete em míssil. Aí o negócio muda de figura, porque aí eu começo a escolher aonde vai cair o alvo. Isso era uma preocupação israelense, porque, olha só, no mapa aí, o Hezbollah conseguia bater praticamente 2/3, né, do território israelense. Então isso aí começou a virar uma preocupação maior de Israel, né? Tudo bem que eles têm o Iron Dome lá, mas como deu para ver agora, nessa guerra com Hamas, se lançar muito foguete, o Iron Dome não consegue vencer. É limitado, né? Porque o foguete é muito mais barato do que qualquer míssil do Iron Dome. Então é muito mais barato eu fabricar 10 mil foguetes do que eu ter 10 mil mísseis do Iron Dome, né? Pode passar? Então aí tem um mapa desclassificado, mais uma vez, não tem nada secreto nessa apresentação, do Hezbollah, da infraestrutura do Hezbollah dentro do Líbano. Então vejam que eles têm praticamente gente no país inteiro, né? Então isso aí não é mistério para ninguém. Isso aí é só para vocês terem uma ideia. Pode passar? Na época que eu estava lá, estava em voga a Guerra da Síria, que hoje em dia já não se ouve falar mais, mas isso aí eram os atores todos que tinham algum interesse dentro da Guerra da Síria. Então vejam que como não é fácil fazer uma análise sobre um conflito, tipo agora Israel e Hamas. São só os dois atores que estão interessados nisso aí? Não. Com certeza tem muito mais gente. Com certeza tem dinheiro de país que a gente não ouve falar que está no bolo. Então, assim, qualquer análise que a gente faça, seja até de especialista, pode ser bem superficial, né? Então, o conflito, guerra ou qualquer questão de refugiado, questão de fronteira, tem muito mais coisa por trás do que o que a gente consegue enxergar. É só a gente fazer uma analogia. O que a gente enxerga no iceberg? É só a pontinha. O resto está embaixo da água. A gente não é tão fácil assim de ver. Pode passar? Então tem uma foto aí de um dos acampamentos de refugiados sírios. Como eu falei, na época tinha 1 milhão de refugiados sírios dentro do Líbano, um país pequeno. Então começa a influir na vida do país, né, no dia a dia. Pode passar? Então, como eu falei, 6 milhões de libaneses e 1 milhão de sírios. Então aí a cada 7 pessoas dentro do Líbano, um era sírio. Apesar de serem árabes, eles fazem diferença entre eles. Eu perguntei uma vez para um libanês lá, como é que você sabe se o cara é libanês ou sírio? Aí ele, pela roupa. Então, para vocês terem uma ideia de como é difícil para a gente observar. Eu olhava e não via muita diferença. E eles batiam o olho e sabiam se o cara era libanês ou sírio. Pode passar. O ISIS, que rodou vários vídeos aí anos atrás, daquelas coisas que eles faziam de sair degolando, de queimar gente viva. Quando 2 meses antes de eu ir para o Líbano, eles estavam na fronteira do Líbano, vindo por dentro da Síria, eles queriam entrar no Líbano. E aí o Hezbollah entrou na Síria, na época, 2 meses antes de eu chegar lá, e empurrou o ISIS para perto de Damasco, ou seja, para longe do Líbano. Empurrou para 60 quilômetros da fronteira, mais ou menos. Mas esse mapa à direita, olha só, preto, isso aí era a ideia do ISIS, fazer um novo califado. Isso aí era uma ideia da antiguidade que quase aconteceu lá nos anos 1200, por aí. Inclusive Portugal e Espanha só conseguiram se livrar dos árabes lá nos anos 1300, 1350, que eram as guerras de reconquista, né? Mas a ideia do ISIS era fazer isso aí, ó, o novo califado de novo. Só que, porra, olha o tamanho disso aí. Hitler tentou, não conseguiu. Napoleão tentou, não conseguiu. Então, quando fica muito grande assim, não dá.
Quem mais talvez conseguiu chegar perto disso aí foi a União Soviética, quando tinha as 15 repúblicas lá, que eram 22 milhões de quilômetros, né? E durou aí da Revolução Russa, 1917, até a queda em 91. Então, assim, muito grande assim não dura, porque é muito povo diferente, cultura diferente, uma hora não dá certo, né? Pode passar. Tínhamos a Rússia dentro da Síria, eles tinham uma base naval lá dentro, tinham base aérea, tinham artilharia antiaérea, foi o que eu comentei, quem derrubou o avião israelense foi a artilharia antiaérea russa dentro da Síria. Então eles tinham os interesses deles lá dentro da Síria. Isso aí é uma foto do Putin dentro da Síria, na época, né? Pode passar. Os Estados Unidos, na época, estavam dentro da Síria também. O Biden acabou tirando toda a tropa americana lá de dentro do Oriente Médio, mas na época que eu estava lá, eles estavam lá. Então aí essa a foto, né, a notícia dos Estados Unidos deixando o Afeganistão. Então, digamos que aí encerrou as consequências daquela guerra ao terror iniciada lá em 2001 por causa da derrubada, né, das Torres Gêmeas, que todos sabem aí, né? Pode passar. Temos o interesse, queda de braço entre Irã e Arábia Saudita, que são os dois maiores países, digamos, árabes, né? Apesar de o Irã, às vezes, falar que não é árabe, eles falam que são persa, então quando interessa é persa, quando não interessa é árabe. Mas existe essa queda de braço entre esses dois países, que são os grandes, né? Em ser o líder do mundo árabe. Então, a Arábia Saudita, geralmente, alinhada mais com os países do Ocidente, e o Irã, com a sua agenda própria, alinhada mais com os países do Oriente. Então, tudo depende de qual é o interesse do momento, né? Pode passar. Então, aí uma foto do contingente brasileiro com o general espanhol. Então, ficamos lá de novembro de 17 a maio de 18. Antes de ir para lá, a gente ficou 3 meses na Espanha, treinando com a Brigada Espanhola. No meu caso, foi em Badajoz. Mas cada contingente brasileiro fica numa cidade diferente na Espanha, dependendo da brigada que vai para lá. Se não me engano, eles têm 7 ou 8 brigadas. Então, tem das Ilhas Canárias, tem a de Madrid, tem a de Badajoz e assim vai. Badajoz era na fronteira com Portugal. Foi até onde foi assinado um dos tratados de fronteiras brasileiro. O Brasil, colônia, ainda desde a época lá quando teve a União Ibérica, né, que teve as entradas e bandeiras, Portugal que só tinha as terras a leste do Tratado de Tordesilhas, né, começou a ir para o oeste, aproveitou-se, né, que era um rei só, foi para o oeste, e aí um dos tratados que acabou demarcando de verdade os limites do Brasil foi o tratado assinado lá em Badajoz, cidade que eu fiquei 3 meses. Pode passar? Então, essas aí eram algumas das atividades importantes do contingente brasileiro lá. Então, não vou ficar lendo aí, mas eram essas aí. Pode passar? Estamos chegando no final já, últimos 10 slides. Então, alguns flagrantes das nossas missões. Então, nós controlávamos todos os helipontos da missão. Era uma dupla brasileira que controlava. Tínhamos o oficial de inteligência lá. Tínhamos um oficial, que por acaso era eu, que controlava diariamente todos aqueles incidentes que eu comentei, né? Então a gente ficava 24 horas na frente daquele telão, na foto acima à direita. Aquele telão 24 horas ligado com todos os incidentes do dia lançados lá no terreno em tempo real. Patrulhas aéreas, eu falei do helicóptero igualzinho do Vietnã, esse branco aí, a gente chamava de sapão, né? Que era o Bell UH-1. Patrulha terrestre, um militar nosso na parte de comunicações também, e por aí vai. Pode passar? Então, para que o Exército manda gente para missões fora, seja no Líbano, seja para a gente trazer os aprendizados, né? Tanto positivos quanto negativos, o que fazer, o que não fazer, o que a gente pode adaptar para a gente, o que não. Então, os positivos. A gente estabeleceu contato com militares do Nepal, que do outro lado do mundo, né? Quando é que eu ia ter contato com o major do Nepal? Só numa situação dessa. Indonésia, outro lado do mundo, Índia, Sérvia, na Europa, mas é Europa Leste, que a gente não tem muito contato, né? El Salvador, já América Central, tudo bem, já é mais perto, de repente a gente vai fazer um turismo, né? China, que
é mais fácil eles estarem aqui do que a gente está lá. Espanha, aí já começa a chegar mais perto, né? Que as nossas raízes, Portugal, Espanha está ali na Península Ibérica, França já é mais perto também. Graças a Napoleão, que invadiu Portugal lá, Dom João VI veio para cá, acabou adiantando o nosso processo de independência, né? Então Napoleão acabou indiretamente ajudando na independência aqui do Brasil, né? Finlândia, também dificilmente a gente vai ter algum contato. A gente teve relacionamento, como eu já comentei anteriormente, relacionamento excelente com todos os contingentes, né? A gente falava inglês, espanhol, então isso aí facilitou enormemente tudo. Receptividade dos civis libaneses na base lá, então a gente teve contato com muito civil, na academia de musculação, na cantina, por aí vai. Então, como eu falei, todo libanês tem um parente que morou aqui, então, inclusive alguns deles falam até português, né? É bacana de ver isso aí. Consolidar a inserção do Exército Brasileiro no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio sempre tem algum evento importante acontecendo. Então, tinha a Guerra da Síria, teve a Guerra Israel-Líbano, agora está tendo essa do Hamas contra o Israel. Sempre alguma coisa de importante está acontecendo no Oriente Médio. Então, é importante a gente manter alguma coisa por lá. Prática constante dos idiomas. Teve gente que, contingente anterior, que tentou aprender árabe, só que em 6 meses, só se o cara for um gênio, né? É difícil, é uma língua que não usa nem o nosso alfabeto, né? Então é bem complicado a gente aprender em 6 meses. Preparação geral do contingente lá a gente fica 3 meses no Rio de Janeiro, num centro de conjunto de operações de paz. Então, antes de a gente ir para a Espanha, a gente fica 3 meses aprendendo sobre ONU. Então, a gente aprende diversas coisas no Rio de Janeiro antes de embarcar para qualquer missão da ONU. Preparação específica da Espanha, que eu comentei, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer os espanhóis antes de ir para o Líbano. Isso aí facilitou também muito a nossa missão no Líbano. E a gente teve uma situação, uma instrução de, digamos, atualização do que estava acontecendo no Oriente Médio antes da gente ir para lá. Então isso aí ajudou muito a gente também. Inclusive foi ali que a gente aprendeu que o ISIS estava chegando perto da fronteira, né? Pode passar? Então, apesar de eu ter falado que é uma missão relativamente tranquila, ela iniciou lá, como a gente viu no mandato, em 78. Isso aí é a quantidade de gente que morreu até 2018. Então vejam que é uma missão tranquila, mas quando começa a guerra, o tiro vai, tiro vem, artilharia, e digamos que toda bala perdida pode atingir alguém, né? E no caso aí morreram até hoje 325 militares no cumprimento do dever, não brasileiro, né? Mas 325 militares da ONU na Unifil desde o seu estabelecimento em 1978. Pode passar. E o Líbano com esse atual conflito? Como é um país que eu falei que é árabe, apesar de ser um país diferente, existem os xiitas, né? Existe o Hezbollah. Então, assim que na iminência de estourar o conflito, na iminência de Israel invadir a Palestina, isso aí foi uma imagem de uma, digamos, de uma manifestação, né, libanesa indo em direção à embaixada americana. Eu não lembro se ela chegou a ser evacuada, mas pelo menos cogitou-se a evacuar, porque não se sabia o que ia acontecer, né? Então isso aí foi quando Israel anunciou que ia fazer a invasão terrestre, isso aí foi o que aconteceu no mesmo dia. Uma grande manifestação. Pode passar. O Hezbollah disse que poderia iniciar um novo fronte de guerra se Israel invadisse a fronteira terrestre. Inclusive, isso aí acabou com que Israel adiasse em alguns dias, não lembro quantos, 6 dias, eu acho, a invasão terrestre da Palestina, porque uma coisa é tu aguentar a guerra numa frente, outra é tu abrir outra. Para vocês terem uma ideia, praticamente nenhum país no mundo tem condições atualmente de abrir 3 frentes de batalha. 2 até tem. Estados Unidos, por exemplo. Agora, 3, só coalizão. Um país sozinho não consegue abrir 3. Então, Israel se preocupou, viu se ele teria condições de, por acaso, se abrisse uma segunda frente, porque ele teria aberto uma frente no sul de Israel, do Hamas, se tivesse que abrir uma norte contra o Hezbollah. E aí?
E é aí que a gente viu movimentos de outros países, por exemplo, uma esquadra internacional indo em direção lá ao Mar Mediterrâneo. Então até hoje a gente está vendo lá 2 porta-aviões americanos. E vocês sabem que não são só os porta-aviões, né? Tem toda uma esquadra em volta do porta-aviões. Então tem 2 esquadras americanas lá no Mar Mediterrâneo. E aí todo mundo no mundo árabe começou a botar as barbas de molho, né? E aí? Vamos ajudar a Palestina e aguentar as consequências? Vamos fazer o quê? Então, tá nessa situação aí. Por enquanto não foi aberta uma segunda frente de batalha, né? Pode passar. Então aí saiu na imprensa, o Hamas diz que coordena próximos passos da guerra com o Hezbollah, mas não temos ainda uma segunda frente de batalha. Pode passar. Bem lá no início da guerra com o Hamas, eu printei isso aí do Twitter da Unifil. Então, essa é uma notícia, né, da Unifil, dizendo que todos os militares da Unifil estavam mantendo na posição, apesar de algumas trocas de farpa já com o Hezbollah e possibilidade de guerra, inclusive. Pode passar. Então, essa aí era a ideia, né, que eu tinha de passar da missão, alguma coisa do Oriente Médio, né, mais da parte fronteira Israel, Líbano e Síria. Essa é uma foto, ó, que eu falei da Blue Line, então esse aí é o que tem lá que identifica, né, a Blue Line. Então é uma linha tem vários desses tonéis aí. Esse aí na época era o comandante, o general comandante, né, era irlandês, era o comandante da divisão, digamos, Unifil. Ele era o comandante de todas as tropas da Unifil. Então, encerrando minhas palavras, foi uma oportunidade bastante bacana trabalhar na ONU, trabalhar num ambiente internacional. E o que eu posso falar é dar a dica para vocês, quem tem vontade de trabalhar assim internacionalmente, de repente fazer um currículo ONU, fazer os cursos da ONU, que são gratuitos, tudo online. Eu não lembro quantos são, mas papo de mais de 20 cursos. Às vezes é curso de 4 horas, tu vai enchendo, vai fazendo seu currículo, e aí começa a fazer as aplicações, né? Applications. Começa a mandar teu currículo para a própria ONU. Quando vê, é chamado para uma entrevista. De repente está sendo, digamos, contratado pela ONU por uma missão de 1 ano, sei lá onde. Qualquer país que tenha a missão da ONU pode ser chamado. Estudem o idioma, porque a entrevista da ONU, dependendo, missão é na América Central, que tem missão de esminagem lá. Vai ser entrevista em espanhol. E possivelmente também em inglês. Então mantenha o estudo de idioma, mesmo quem já fez aí a prova, passou, seja em Cambridge, seja no Cervantes, que foi os que eu fiz, né? Depois eu fiz a Aliança Francesa também, passei na prova também. Mas mantenha o idioma em dia. Que não se engane que não é o diploma. Eles vão fazer entrevista na hora e tu tem que estar falando. Senão o diploma não adiantou de nada. Então, obrigado aí pela atenção. Espero que tenha passado a mensagem aí que você estava esperando. Era isso aí. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigado, Coronel. Realmente, pelo menos pessoalmente, eu acho incrível esse relato dos militares no serviço exterior, né, a serviço da ONU, por exemplo, os famosos capacetes azuis. É realmente impressionante a atuação brasileira, sempre marcante em todas essas operações. A atuação brasileira sempre é elogiada, sempre é muito bem elogiada, visto a sua atuação mais humana, mais direta, ao apoio, ao auxílio, principalmente, muito além do simples conflito. E algo que pude perceber durante a decorrência da palestra foi justamente as situações que, devido ao conflito e à sua complexidade, há necessidade da especialização do militar ou do civil, muito além da questão estratégica militar, mas sim principalmente questões de estudos políticos, estratégias, segurança e defesa, até mesmo teoria, a parte teórica, histórica. Como você pode, na sua percepção, o quão importante é essa especialização que vai além da parte estratégica militar, mas parte mais acadêmica do militar para esse tipo de operações? Bom, para vocês terem uma ideia, nesses 2, 3 meses que a gente passou no Rio de Janeiro e depois esses 3 meses que a gente passou na Espanha, tivemos diversas palestras sobre cultura árabe,
cultura libanesa, mulher libanesa, porque assim, uma coisa é eu conversar com uma mulher no Brasil, digamos que desconhecida. Eu chego, uma mulher do caixa, do meu supermercado. Eu chego, converso, tal, de repente eu vou pegar o troco, encosto na mão dela. Eu tô falando assim, um absurdo, uma hipótese absurda. Mas algumas coisas não, digamos que não são, digamos, suportáveis de se fazer no mundo árabe, por exemplo. Então a gente teve diversas palestras de preparação, de gender, de vários assuntos em relação ao como se portar. Por exemplo, eu tive uma outra oportunidade, eu fui para a Argentina. Eu era cadete ainda. Uma das palestras que eu tive antes de ir para a Argentina é o que não se conversar com o argentino. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Que era a outra? Eu lembro que uma era quem era melhor, Pelé ou Maradona. Aí, então, assim, a gente sempre tem preparação nesse aspecto cultural também. Então, a dica que eu posso dar é, se você vai enfrentar alguma, mesmo que seja uma entrevista de emprego, vai para uma empresa, tipo, vai para a ONU. Eu vou fazer uma entrevista de empresa da ONU, mas eu não sei nada da ONU, eu não sei qual foi o ano de criação da ONU, não sei para que serve da ONU. Então, assim, tu tem que se preparar nos mais diversos aspectos para qualquer coisa que você vai fazer, para você não ser surpreendido, evitar surpresa. Você não sendo surpreendido, você não vai demonstrar de nervosismo e você vai se mostrar mais preparado para qualquer coisa que venha a acontecer. Muito bom. Coronel, agora puxando um pouco mais para o nosso tema mais específico, a integração da segurança nacional com o pensamento civil e as relações internacionais. Com todo esse processo recente do Brasil, do pensamento em relação à segurança e defesa, com a recente criação do Ministério da Defesa nos anos 90, né, com o fim dos Ministérios do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dessa individualização das estratégias em si, para a união delas no Ministério da Defesa, a criação do livro branco, a criação dos conceitos de segurança, de defesa do Brasil, e mais recente ainda, a criação da Escola Superior de Defesa, uma escola híbrida, né, de militares e civis, de todo esse processo. Como se houver esse movimento? Qual a importância da integração da academia, do pensamento da sociedade civil na questão estratégica de segurança e defesa, algo que, por exemplo, nos Estados Unidos acontece desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Bom, isso aí é inevitável em qualquer país do mundo que queira, digamos, dar seriedade ao assunto. Se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, era uma coisa eminentemente militar. Vê lá, guerras napoleônicas, era só o militar que era envolvido em guerra. As guerras aconteciam em campos. Na Primeira Guerra Mundial, começou a guerra a entrar em cidade também. Tanto é que se vocês visitarem a França lá, região de Verdun, por exemplo, que é perto lá da fronteira com a Bélgica, existem vilas que foram dizimadas pela artilharia. Eram civis. Então, na Primeira Guerra Mundial, começou a se entrar o civil como vítima em guerras. Na Segunda, já entrou de sola, digamos. Já entrou, por exemplo, tivemos o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, bombardeio de Dresden. Então, assim, na Segunda Guerra, principalmente, começou a ser um assunto civil. E aí já não só como vítimas, mas também, por exemplo, quem era o responsável pela Inglaterra na guerra? Tínhamos a figura do rei lá, que era o rei Eduardo VIII. Mas quem era o responsável pela estratégia inglesa na Segunda Guerra Mundial? Winston Churchill, que era civil. Tudo bem que ele era almirante antes. Ele era da Marinha Britânica na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele estava lá numa das batalhas mais famosas contra os turcos otomanos, que inclusive os ingleses perderam. Mas era um civil que já estava no comando da Inglaterra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, em 98 acabou-se o Ministério da Marinha e Exército Aeronáutica aqui no Brasil. Tudo bem, que ainda foi, acho que foi 98. Tudo decorrendo da Constituição de 88, que era a Constituição Cidadã, até para resgatar muitos pontos que ficaram obscuros durante os regimes militares. Então, assim,
Teve a parte política de acontecer isso aí, mas existe a parte, digamos, que é igual, é inexorável, a marcha do tempo é imparável. Então, o mundo civil tem que entrar na parte militar. Por quê? Clausewitz escrevia isso aí já muito tempo antes da Primeira Guerra Mundial. Para tu ganhar uma guerra, é uma tríade. Forças Armadas, um, governança ou política, outro, e povo, outro. Ou seja, se tu não tiver esse tripé, tu não vai ter sucesso numa guerra. Então, assim, já é sabido na teoria que sem o civil na guerra não tem sucesso em nenhuma. Até porque, para, digamos, para se ter sucesso, né, na guerra, não é só a Força Armada ir lá e dar tiro. Como é que eu vou ter a munição para eu conseguir dar tiro? É uma produção de uma indústria. A indústria é civil, não é indústria militar. Então, todo o envolvimento da sociedade civil, ele tem que ocorrer. E aí, para se ter um entendimento melhor desse envolvimento, do envolvimento na guerra, da sociedade civil, tem que ter a parte acadêmica, tem que ter a parte política, porque senão não vai entender por que eu tenho que ter um tanque de guerra, por que eu tenho que ter artilharia. Como é que eu sou político, eu vou liberar uma verba absurda, sendo que tem gente passando fome no Nordeste, digamos? Como é que eu vou liberar a compra de um tanque de, sei lá, 5 milhões, se eu posso construir uma escola no Mato Grosso? Sem, então, esse entendimento da parte política e da parte civil, fica inviável de eu manter uma força armada. Agora, tenta-se botar a parte civil nesse entendimento desde 49. 1949 foi a criação da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, onde a maior parte dos alunos são civis. Só que eram, digamos, não era muito acadêmico o negócio, era muita parte voltada para palestras, aprendizado, mas não acadêmico, não tinha uma parte de estudo, digamos. Botava-se empresários lá, professores do meio acadêmico, mas para terem palestras com militares e por aí vai. Isso aí até hoje existe. Existem os cursos da Escola Superior de Guerra. Mas, atualmente, por exemplo, na Escola de Comando Estado-Maior de Exército no Rio de Janeiro, existe um curso de mestrado em defesa. E a maior parte dos alunos são civis. Então, assim, está arraigado atualmente a participação civil, tanto na parte da Escola Superior de Guerra, quanto nessa Escola Superior de Defesa, e existe a parte de buscar o mundo político também, como existem assessorias parlamentares nas três forças e pega-se congressistas e leva-se no Centro de Ação de Guerra na Selva, na Brigada Paraquedista, e sempre mostra-se alguma coisa de como é que é a vida militar e o que precisa para a gente conseguir defender a nação no caso de quando for preciso, né, numa guerra. Acho que é assim. Muito bom. Antes de darmos continuidade, temos algumas perguntas lá no chat. Pergunta da Isabela Rocha. Gostaria de saber como é escolhido o oficial ou o país que irá comandar a missão. Bom, isso aí existe na ONU. A maioria dos países são, digamos, países membros da ONU. Existem os países, são os 5 do Conselho de Segurança, são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são os primeiros a terem as bombas nucleares, né? China, a antiga União Soviética, a Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos. Primeiro, eles se reúnem para ver se é necessário ter uma missão da ONU naquele país. Por exemplo, atualmente está sendo debatido se é necessário se ter uma missão na ONU de novo no Haiti. Teve a MINUSTAH que ficou, sei lá, 12 anos, não lembro. E atualmente a situação está se deteriorando lá de novo, então está se entrando em debate de novo. Então, primeiramente no Conselho de Segurança da ONU, e aí nesse conselho, que são 15 países que fazem parte, agora o Brasil, não sei se já deixou de fazer, mas estava aí como país membro do Conselho de Segurança, e estava até na presidência, se não me engano, esses dias aí. Então ali debate-se quem que pode ser, tanto o líder quanto quem vai fazer parte dessa missão. Só que assim, não adianta nada eu querer botar a Argentina no país, por exemplo, entre os países que vão mandar a missão, digamos, para o Haiti, se a Argentina não quer, porque o país banca isso aí.
Ele não é a ONU que banca. O país tem que bancar uma parte de mandar tropa. E às vezes o país não quer, não é interesse dela mandar tropa para o Haiti, ela quer mandar para o Congo. Então, é tudo uma conjuntura. O país tem que querer mandar tropa para aquele lugar, ter condições de bancar e ainda ser aprovado nessa discussão que tem na ONU. Então, é mais ou menos assim. Não é tão simples, não. Outra pergunta da Edna Cristine. O senhor fala quantas línguas? Já sabia falar antes de se tornar militar ou aprendeu depois? Não, eu já falava inglês antes, eu comecei a estudar bem cedo inglês, né? Espanhol eu estudei no Exército, aí depois eu fiz a prova de Cervantes, estudei sozinho, mas eu acabei passando a prova de Cervantes, e depois eu fiz o francês no Exército também. Falar mesmo, eu falo inglês e espanhol. Falo francês, mas não é. Não, eu não consigo conversar de igual para igual com inglês e espanhol. Estudei alemão já, mas faz muito tempo. Na época eu até falava, conseguia conversar, mas hoje em dia já não falo mais nada. Sei algumas palavras ainda, mas já faz muito tempo. É coisa de velho, né? Vai esquecendo até coisa de português, imagina de outros idiomas. Outra pergunta também. Gostaria de saber se o coronel atua como professor também, ou somente militar. Militar eu já fui, da Faculdade de Educação Física do Exército, que é no Rio de Janeiro. Fui professor lá por 7 anos. Já fui professor substituto em faculdades no Rio de Janeiro, Castelo Branco, na Bennett, na Estácio. E já dei aula, mas assim, esporádicas, até na Escola Superior de Guerra já dei aula, West Point já dei aula em congresso, e alguns outros congressos também, mas assim, atualmente não estou dando aula direto para ninguém, não. E a última pergunta dessa primeira rodada, em relação aos posicionamentos políticos dos países. Dependendo das declarações do chefe de Estado, a relação entre os oficiais de diferentes nacionalidades em missão se torna complicada ou eles são instruídos a não conversarem sobre, já que estão sob mandato da ONU? Então, existe sim. A gente, inclusive, uma das instruções, uma das várias instruções que a gente tem é que nem aquele negócio, amigos, amigos, negócios à parte. Política, tudo bem. A gente não tem como viver sem, né? Tu tá num país governado por um viés. De repente muda para outro viés. Vai influir na sua vida na missão? Pode. Mas, assim, você na missão, tu tem que tentar deixar isso aí de fora. Porque senão, o que pode acontecer em missão da ONU? Tu ser até repatriado. Se tu parar de fazer o que tu tem que fazer, tu pode voltar. E assim, geralmente as missões de ONU são bem remuneradas, né? Então tu não quer perder, digamos, esse salário melhor do que é onde tu recebe no teu país de origem. Então tu tenta deixar qualquer tipo, não só político, mas qualquer tipo de assunto que possa te atrapalhar na missão, tu melhor que deixar de lado para tu não entrar em encrencas que tu não precisa. Muito bom. Agora, dando continuidade, né, à pauta, depois dessa explicação, né, da sua percepção dessa proximidade da sociedade civil com os pensamentos de defesa, etc., o que eu pude perceber, por exemplo, um exemplo, aqui na região norte, né, mais especificamente no estado do Amazonas, o Comando Militar da Amazônia recentemente inaugurou o Núcleo de Estudos Estratégicos do Exército, né, do Comando Militar da Amazônia, com a participação da academia, etc., com o apoio, né, de bolsas, de financiamento para pesquisas, para projetos de extensão, etc. Nesse quesito, na sua opinião, quais seriam os focos principais de investimento de pesquisa nessa área militar, mais especificamente para o Exército? Como a academia pode auxiliar o avanço tecnológico, científico do Exército? Bom, primeiramente, aonde não tem é estabelecer o contato. Um dos dois lados tem que ter a iniciativa, ou o militar ou o acadêmico. Por exemplo, que essa que tem aí na Amazônia, aqui em São Paulo também tem, mas são poucos lugares que tem. Então, primeira coisa é estabelecer esse contato.
E outra, é ver qual é a necessidade de cada área. Por exemplo, às vezes o que vai entrar na pauta aqui, em São Paulo, é totalmente diferente do que vai entrar na pauta da Amazônia. Então, com certeza tem que se adequar à realidade de cada local. Para vocês terem uma ideia, no Exército a gente dividiu, né, a Amazônia em dois, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental, porque a Amazônia é gigante, né? Se for olhar aquele negócio da Amazônia Legal, é praticamente metade do território nacional, ou seja, 4 milhões de quilômetros quadrados, que é maior do que, acho que só não é maior do que uns 4, 5 países aí do mundo. Se pegar o Brasil e dividir ao meio, ainda é maior do que todo mundo, praticamente. Então, o que, por exemplo, cabe num núcleo de estudos desse aí na Amazônia Ocidental é totalmente diferente do que vai caber para a Amazônia Oriental. Então, é identificar quais são as oportunidades, quais são as linhas de pesquisa que vão ter para cada local. Por exemplo, um muito forte aqui em São Paulo é indústria de defesa, porque não sei quantos por cento a indústria no Brasil está aqui, mas com certeza pelo menos 30 de toda a indústria do Brasil é São Paulo. 40% do PIB do Brasil é São Paulo. O estado de São Paulo, né, que estou falando. Então, assim, a realidade nossa seria como a academia poderia entrar na parte de desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de novos armamentos. O Exército produz o próprio radar dele, o radar terrestre, né, que é o Saber 60 que chama. Ele é desenvolvido aqui em São Paulo. Então, ele entra muito nesse mundo acadêmico aqui, nisso. Agora, na Amazônia, desenvolvimento de barcos, de embarcações. E eu sei que acontece já na 12ª Região Militar, em Manaus. Existem engenheiros navais contratados, que são tenentes do Exército. Então, entra nessa parte de pesquisa naval aí. Poderia entrar diversas outras maneiras. Então, eu acho que isso é muito setorizado. Teria que debater as pautas em cada local. Ah, sim. Van, quer falar? Sim, eu só queria também fazer um comentário breve aqui. Primeiramente, agradecer também, Coronel, em nome da ANAP, pela sua fala, que foi sensacional. O pessoal adorou ali nos comentários também. E é Tô, muito tô interessante. desculpado. Tô desculpado das 2 vezes que eu dei bolo? Imagina, não se preocupa. A gente, como eu falei, né, a gente sabe que não foi intencional. Acontece. Eu acredito que as coisas são para ser assim, então deu certo. Foi muito bom. E é muito interessante para a gente, né, que é da área de RI, ouvir essa perspectiva, né, de alguém que está ali dentro do conflito, né, digamos, ou da área ali, nessas missões, e tem uma outra perspectiva, né, porque a gente sempre estuda muito pelo que a gente vê, né, pelo que a gente recebe, notícia. Então, eu acho que isso é muito bom para nós também acompanhar e conhecer. E, assim, essa questão que você tinha comentado também dos libaneses, tem muito libanês no Brasil. Nós temos, inclusive, uma colega na NAPRE, né? Em Foz do Iguaçu tem uma comunidade árabe muito grande, tem muitos libaneses. Essa nossa colega Tamã, ela é também, né, libanesa. E é muito interessante ver como as coisas, ao mesmo tempo, por serem super distantes, têm essa conexão, né? Então, mais uma vez, obrigada. Fica à vontade ainda, né? Só queria fazer esse comentário. E sobre o que você tinha falado da ONU, né? Se você puder depois mandar o link, lá você comentou, Manda, né? manda. É que eu tô sem E cabeça, mas eu daí, mando no WhatsApp depois aí. isso, manda, daí eu repasso para o pessoal, porque eu acredito que muita gente ficou interessada e eu acho que é super interessante, super válido. Pode Sei. continuar, Miguel. Bom, dando continuidade, Coronel, a partir, né, do que, por exemplo, das novas perspectivas e das novas necessidades da questão de segurança e defesa nacional, principalmente das Forças Armadas, eu digo isso vendo para a parte, puxando um pouco mais para o lado do Exército Brasileiro. O senhor vê a possibilidade da integração maior dos profissionais de relações internacionais, dos internacionalistas, por exemplo, para a OTT, né, Oficial Técnico Temporário, até mesmo para o quadro complementar, né? Há essa necessidade, essa demanda desses profissionais na área? Olha, possibilidade tem. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chega ao posto de major, a gente decide se a gente vai ser professor de matemática no colégio militar, por exemplo,
ser da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que aí tu vai comandar, tu vai continuar na linha bélica para comandar um batalhão, para ser general, que foi o caso que eu fiz, ou tem mais uma linha. Mas as duas principais são essas aí. Quando a gente decide fazer a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, existem algumas matérias lá. Uma das matérias, inclusive com prova, é de relações internacionais. Então a gente não é, digamos, leigo no assunto, né? A gente tem o assunto, até porque, tipo, tu vai para uma missão dessa, tu tem o viés militar, mas tu tem que ter esse jogo de cintura em relação a outros países, a outras culturas. Então, assim, a gente tem uma pincelada de tanto de teorias e algumas práticas de RI. Agora, onde eu vejo que pode caber, porque a gente tem, a maioria das embaixadas do Brasil no mundo tem o adido militar, que é como se fosse o assessor militar do embaixador. Para alguns países, pode ser que caiba essa vaga de OTT de RI. Por exemplo, Estados Unidos, porque para vocês terem uma ideia, todas as compras de material militar importado passa por Washington. Existe uma comissão em Washington das Forças Armadas para compra de todos os materiais. Eu posso estar comprando um fuzil na Argentina, passa por Washington. Todas as compras internacionais do Exército passam por Washington. Então, de repente, lá é um lugar para se ter uma vaga dessa aí, por exemplo. O Oriente Médio, como eu falei, que é um lugar importante no mundo, que todo mundo sempre está de olho no Oriente Médio, eu sei que tem adido, por exemplo, no Irã, tem adido no Líbano, deixa eu ver se tem mais, no Egito, acho que também tem. Então, seriam lugares também de possíveis de se ter um cara especialista em RI, até especialista na região. É uma possibilidade também. Não existe agora, e eu não faço parte de nenhum estudo para a criação dessas vagas, mas vejo possibilidade por aí. Acho muito interessante que, por exemplo, na Marinha tem, principalmente na região do Rio de Janeiro, né, do Sudeste, para o, se não me engano, RM3 que tem na Marinha, que é para oficial superior temporário, se não me engano, que é propriamente magistério. Então, o Exército pode ser que adote essa solução também. O que eu sei que está em discussão é médico-major. O cara já entrar médico-major temporário. Que não existe major temporário no Exército, né? O temporário é segundo-tenente e primeiro-tenente. Capitão já não tem, é só de carreira. Mas está sendo cogitada essa possibilidade. Então, assim, nos próximos anos vai mudar. Alguma coisa vai mudar, pode ser que entre isso aí, alguma coisa também. Ivan, quer falar? Pode falar. Boa noite novamente. Então, muito obrigada pela fala e a NAP também agradece a sua presença e sua fala foi maravilhosa. E eu também acho que o que mais me chamou a atenção foi a fala do senhor em relação às mulheres, porque na graduação eu tive o prazer de fazer um artigo sobre mulheres militares na missão de paz da ONU. Então, é algo que eu me simpatizei muito e eu estudei, eu li sobre isso. E realmente é algo que é totalmente discrepante, né, em relação a ver a ação das mulheres e assim é muito bem vista para os outros países e os outros países estão crescendo essa questão da mulher. Então, muito obrigada por trazer essa pauta, é muito importante para a gente, pode ter certeza. É uma realidade. O Exército Brasileiro só não manda mais, porque assim, tem que mandar proporcionalmente. E como só tem 5% por enquanto, eu não posso mandar todas as mulheres ao mesmo tempo, né? Senão a gente fica também sem nenhum aqui. E, por exemplo, às vezes, sei lá, vou dar um chute aqui. Professora de biologia no colégio militar. Todas são mulheres. Como é que eu vou mandar todas ao mesmo tempo? Eu vou ficar sem nenhuma. Então, mas estão sendo mandadas. E cada vez mais vão ser. Muito obrigada. E assim, é algo que me interessa muito e é algo que a gente quer trazer para a NAP também, porque é uma questão que temos muitas mulheres na NAPRE e assim, e mostrar essa força, tanto na área militar, em qualquer outras áreas, que as relações internacionais também são para as mulheres. Sim. Muito obrigada. Agora, dando continuidade, em relação às questões de segurança e defesa nacional, principalmente com a adição, né, a criação do conceito de segurança humana, quais são os desafios, por exemplo, dessa questão da segurança humana para a questão de segurança e defesa nacional, ao seu ver?
Defesa humana que tu fala seria o quê? O conceito de segurança humana, ela vai além da questão clássica da defesa territorial do Estado em si, mas sim vai ao último nível, que é o indivíduo. Questão de segurança alimentar, segurança sanitária e demais questões, né, humanitárias, por exemplo, por assim dizer. Então, atualmente nos conflitos, a gente tem vários limitadores que geralmente são estabelecidos nas convenções de Genebra, que são mais de uma aí, são várias. Então, por exemplo, nessa guerra atual aí, Israel-Hamas, não sei se vocês já tiveram informação, ou já chegou algum vídeo, alguma coisa explicando. Por exemplo, Israel vai atacar um prédio que eles sabem que é um quartel-general do Hamas. O que eles fazem? Agora eu não lembro se são 20 minutos ou 2 horas antes. Eles dão um jeito de. Eles têm. Para vocês terem uma ideia, Israel é um outro nível. A inteligência deles é um outro nível. Tudo deles é tipo. Parece coisa até de filme. Eles conseguem o telefone de alguém, telefone celular, consegue alguém que more na redondeza do prédio, liga para o cara, alguém falando em árabe perfeito, de dentro de Israel, fala com o cara, e chama até pelo nome, vou chutar um nome aqui, ô Mohamed, eu sei que você mora em tal lugar, tal prédio, tal, avise para a sua vizinhança, manda esvaziar, porque daqui a 20 minutos, meia hora, 1 hora, vamos bombardear o predinho amarelo que você mora na frente aí. E o cara, e eles escolhem geralmente o cara certo. Não sei como é que eles fazem isso, a parte de inteligência deles é absurda. Geralmente eles escolhem um cara que possivelmente vai atender o pedido e vai mandar a galera sair. Vai fazer de tudo para a galera sair. Aí eles vão e bombardeiam o prédio. Então, geralmente, quando bombardeiam um prédio, mesmo sendo do Hamas, já não tem mais ninguém nele ou perto. Então, assim, uma das convenções de Genebra trata disso, de cuidar. Você pode bombardear o alvo militar, mas você tem que evitar os efeitos colaterais. Então, eu não vou jogar uma bomba que vai destruir um quarteirão inteiro se eu só quero destruir um predinho. Então, eu tenho que usar uma munição que só vai destruir aquele prédio, eu tenho que evitar a todo custo ter gente andando do lado do prédio. Agora, por exemplo, por outro lado, eu não posso reclamar se eu tenho um hospital e eu botar uma artilharia antiaérea em cima desse hospital. A partir do momento em que o hospital está protegido pela Convenção de Genebra, se eu botar uma artilharia antiaérea em cima do hospital, ele vira um alvo militar. Então, se bombardearem o hospital, quem é o responsável? Quem bombardeou ou eu que botei a munição, o canhão antiaéreo em cima do hospital? Sou eu. Então, quem está cometendo crime de guerra sou eu. Então, existe até curso só disso aí, de Convenção de Genebra. Inclusive, é um legal para se fazer quem estiver pensando aí em fazer esses negocinhos da ONU aí, esses cursinhos da ONU. Em paralelo, existe o curso de leis de Genebra, Convenção de Genebra. Eu acho que existe até uma pós-graduação só sobre direito de guerra. Então, ali existe N regras, tudo para quê? Proteger o civil. Para a gente evitar o quê? As mortes civis que eu falei que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, um vilarejo inteiro sumir no mapa só por causa de tiro de artilharia, ou uma bomba atômica no meio de uma cidade, que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente evitar ao máximo as perdas humanas que não tem nada a ver com a guerra civil. Se é um humano, mas é, digamos, militar, tem uma companhia fazendo uma marcha indo em direção à fronteira que a gente sabe que está indo para a guerra. Eu dar um tiro de artilharia lá, matar metade da companhia. É uma coisa. Agora, eu dar um tiro numa escola e morrer metade dos alunos, isso aí já vira um crime de guerra, entendeu? Então, perdas humanas terão. Agora tem que ver o contexto do que está acontecendo. Por que esse tiro foi dado ali? Como é que isso aconteceu? Eu evitei ao máximo aquilo ali, tentei minimizar. Então, é muita regra, é muito simplista eu falar qualquer coisa aqui. São diversas regras que a gente tem que observar. Agora, elas existem e servem para minimizar as perdas humanas. Muito bom. Chegando nos nossos últimos 15 minutos, só deixa eu fazer um adendo aqui.
Pessoal que está escutando, vendo a palestra, só se atente aqui à mensagem e mande um e-mail com o nome completo para eventos@napre.org.br para receberem o certificado de participação e o link da palestra no YouTube. O e-mail está aqui nos comentários aqui. Dando continuidade a uma questão muito interessante relacionada à segurança e defesa de um Estado, é que para que se haja isso, nós temos que ter as bases de um Estado, por exemplo, exército regular, instituições firmes, estáveis e tudo isso. E nós podemos fazer um reflexo, por exemplo, no contexto do continente africano, né, com recentes países com recentes golpes de Estado, guerras civis, etc., que elas entram no conceito chamado state building, né, que é as dificuldades da construção de um Estado. Na sua opinião, quais são as dificuldades de um Estado em construção, né, um país que acabou de sair, que acabou de se tornar independente da formalização de um exército regular, para a ideia de defesa, de segurança de um Estado novo? É, tem que analisar cada caso como um caso. Por quê? Às vezes, mesmo a criação de um Estado novo ainda não. Lembra que eu falei das definições de limites, como é que foram? Do final da Primeira Guerra, às vezes era uma linha reta do meio do nada, atravessando o rio, cortando. Às vezes, ainda hoje em dia, o Estado novo ainda tem problemas desse tipo, como estabelecer um limite, uma fronteira que não seja baseada em pontos naturais no terreno. Outra, populações espalhadas, tipo curdos no Iraque, que não tem ainda, só que eles se consideram um povo, uma nação. Aí entra nesses negócios de conceitual, né? O que é o povo, o que é uma nação, o que é um território, o que é um estado. Então, assim, possivelmente não teremos os estados estabelecidos do jeito que a gente conhece. Nos próximos 20 anos ainda vai ter mudança, principalmente na África, principalmente no Oriente Médio, leste da Europa, onde era a União Soviética, que ainda tem povos que lá, que é muita gente, ocupam uma parte expressiva de um território de um outro país. Às vezes é uma invasão de um país, um outro país, que aconteceu da Rússia na Crimeia, lá na Ucrânia, e aí anexa. Então, assim, tem que analisar cada caso como um caso. A formação de um Estado nunca foi tranquila. Se a gente pegar, por exemplo, Portugal, que foi um dos primeiros estados a serem formados, tiveram que expulsar os mouros de lá, os árabes, que estavam lá por séculos, 6 séculos, 7 séculos, sei lá. Então teve aquelas guerras de reconquista. Espanha, a mesma coisa. Então, dificilmente vai ser tranquilo. Atualmente existem estados com interesses em outros estados que não vão botar tropa lá, mas eles ocupam economicamente. A gente tem um exemplo muito claro no Extremo Oriente de um país que faz isso, principalmente na África. Bota dinheiro, eu vou financiar uma construção de uma represa no seu país. Só que os empregados são meu, o dinheiro é meu, o lucro é meu por 30 anos. Então existe uma colonização nova acontecendo, que é a colonização econômica, né? Aquela parte dos diamantes de sangue da África também entra nesse bolo aí. O dinheiro não fica na África, o dinheiro sai da África. Como é que a gente explica um país na Europa que não tem reserva nenhuma de um certo minério dourado ter uma das maiores reservas do mundo? De onde vem isso aí? Então, a colonização hoje é diferente, não é por ocupação, é uma colonização econômica. Então, esses diversos interesses que ocorrem por aí dificultam a formação dos estados nacionais atuais, como a gente acha que deve ser um estado com tudo aquilo lá, né? Eu acho que é por esse ponto aí que a gente tem que observar. Então, cada caso tem que ver o que influi ali. Muito bom. Agora entrando nas considerações finais, né, chegando nos últimos quase 10 minutos para o fim da palestra, acredito que um dos
temas, né, que restam ainda em relação a nosso tema base, seja acerca de quais são o futuro por vir dessa questão da segurança e defesa nacional, né, e como será essa integração com a academia, com a sociedade civil, com o pensamento estratégico atual, com as mudanças tecnológicas, políticas, geopolíticas, como se houver, por exemplo, o estado de defesa, né, vamos falar, por exemplo, de segurança e defesa do Brasil nos próximos 10 anos, por exemplo, visto pela sua perspectiva. Bom, a integração civil é uma verdade, cada vez aumenta mais. Se a gente pegar aí 10, 15 anos atrás, não existia nenhum desses centros de estudos estratégicos com civil. Existia centros de estudos estratégicos, mas no meio militar. Na ECM, por exemplo, que é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro, já existia, mas eram militares e alguns professores de geopolítica, eram poucos os caras que eram integrados. Atualmente a gente tem mestrado para civil, onde a maior parte das vagas é civil, na mesma ECM. Eu acho que já abriu o doutorado e tudo certinho com a CAPES, tudo certinho, não é mestrado Mandrake. É tudo com diploma reconhecido pelo MEC. Então já existem esses aí. Existem os cursos da ESG, dessa ESD de Brasília. Existe já esse centro de estudos estratégicos aqui em São Paulo, que é um dos maiores polos, se não é o maior, né? Polo acadêmico no Brasil. A USP, a maior universidade do Brasil, está aqui. Então, assim, é uma verdade imparável, digamos, e está numa crescente. O Ministério da Defesa foi criado até para participação do civil. Só no último governo que teve um militar como chefe da pasta, todos os outros foram civis. Inclusive, é desejável. Inclusive, as Forças Armadas querem que o militar, que o civil ocupe, só que ele tenha conhecimento disso aí. Então é bom que ele tenha estudado, se tenha feito mestrado desse aí, a gente gosta de debater, até porque é um outro viés, que a gente tem o viés de dentro do Exército. Mas assim, como eu falei já, Clausewitz já falava, para a gente ganhar uma guerra, não é o Exército, não é o Exército Marinha Aeronáutica, é todo o envolvimento da nação, porque vai entrar a produção. Por exemplo, digamos que eu entre numa guerra, Terceira Guerra Mundial, que vai morrer muita gente. O nosso exército tem 220 mil, sei lá, atualmente, por aí. E se 50 mil morrerem? E aí? Eu não vou ter que ter recompletamento? De onde vai vir esse povo? Do mundo civil. Então, de um jeito ou de outro, sempre o mundo civil vai estar envolvido. Então, lá desde a Primeira Guerra Mundial, aumentando na Segunda, e cada vez mais, o civil está envolvido em questões de defesa. E as Forças Armadas querem, por exemplo, a Força Aérea tem a UNIFA, Universidade da Força Aérea. E eu não sei qual é a linha de pesquisa que eles têm lá, mas tem civil também lá, fazendo os cursos deles. Marinha também tem. Escola de Guerra Naval no Rio de Janeiro, tem. Então, não existe mais o mundo fechado das Forças Armadas, não. Defesa é a gente que entende, civil é só para pagar a conta. Isso aí já caiu, já faz uns 20 anos já. E então, todo mundo quer que aumente essa integração, a gente quer que aumente o interesse da sociedade nesses assuntos e cada vez mais vai acontecer isso aí. Muito bom, chegamos nos nossos últimos 5 minutos e nesse momento eu gostaria de ouvir do senhor justamente o que o senhor achou da palestra, né, das perguntas, o que o senhor achou da iniciativa da ANAPRE como a instituição de fomento do estudo das relações internacionais, de profissionalismo, etc. Bom, eu acho bacana que a ANAPRE está buscando assuntos que não são exclusivamente de RI, mas perpassam pela RI. E eu gostei de ter tido a oportunidade de trazer esse aspecto de ONU, que abre um outro, digamos, prisma de observação para vocês de RI. Trouxe aqui a importância de manter o idioma sendo estudado, falado, não só ter o certificado. Eu já tive contato com gente que, eu tenho CCA, fiz 7 anos sem diploma. Aí tu ia conversar com a pessoa, não sei se como é que foi esses 7 anos de estudo, mas não era
fluente. Eu não estou falando fluente como se fosse um nativo, mas tu conseguir manter numa velocidade normal uma conversação. Então é importante nesse aspecto também. Então é interessante eu ter trazido essa oportunidade que eu tive de tanto trabalhar com gente de vários lugares diferentes do mundo, que coisa que se eu tivesse aqui no Brasil, só se eu tivesse uma multinacional. Então, essa possibilidade abrir essa possibilidade de vocês, quem tiver interesse, de ir atrás, fazer curso de ONU, trabalhar na ONU, nem que seja inicialmente no Brasil e depois fora também. Eu vi cara mandando currículo e o cara sendo escolhido para trabalhar em Beirute, na missão da ONU como civil, ganhando US$ 10.000 por mês. É um salário, digamos, bacana, né? Olha quanto é que tá o dólar hoje em dia. Quem é que ganha isso aí no Brasil hoje? Só quem está em nível de diretoria de grande empresa. Quem não está, dificilmente. Então é uma grande chance para vocês poder embarcar numa aventura, digamos, dessa aí. E eu gostei de ter tido essa oportunidade de mostrar para vocês de RI. E é legal porque eu sou do mundo militar, né? Quando a gente estava lá estudando RI, que eu falei que eu tive uma pincelada disso aí, a gente falava que a nação tem dois braços para resolver seus problemas internacionalmente. O soft power, que é o RI, e o hard power, que é, se não deu certo o soft, vai no hard, que são as Forças Armadas. Então, o cara de hard power falando para o pessoal de soft power, que vocês viram que tem tem assuntos que se perpassam e dá para resolver problemas de um com o conhecimento do outro. Então, achei bacana de ter tido essa oportunidade de abrir os olhos de vocês para essa possibilidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Coronel, pela palestra, pela excelente palestra, né? Foram conhecimentos muito bons e, né, para próximos eventos, próximas palestras, queremos o senhor realmente de novo. Pode deixar que eu sei enrolar em outros assuntos também, não só nesse. Ai, ai. Então, mais uma vez, muito obrigado e acredito eu que seja isso. Agradeço também a Sim, oportunidade, estamos aí. Só mandar o convite. E depois eu mando o link aí do negócio do curso Sim, sim. Eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu já mando já. Tá ok. Muito só obrigado, Coronel. informando que as portas da ANAP estão sempre abertas. Estamos à disposição também. Só chamar, hein, que meu cachê não é alto, não. Que bom, porque o nosso para pagar também não. Beleza, então.